Olá, estamos aqui para ter um bate-papo super legal, um bate-papo de milhões, nem sei se usa mais essa palavra. Então vamos ter um bate-papo super interessante hoje para fechar o Outubro Rosa, que é um mês onde a gente tem uma conscientização sobre o câncer de mama, mas nós vamos falar, né, sobre várias outras doenças, várias outras questões no universo feminino. Esse nosso bate-papo é um oferecimento de Lori Fitness e Praia, e a gente vai estar conversando com duas profissionais maravilhosas, acompanhada aqui da minha parceira, Wilma Freitas. Eu me chamo Renata Sampaio, sou fisioterapeuta, especialista em diástase, e ser mãe e acolher as delícias da maternidade é o que me move. Então, meu nome é Wilma Freitas, sou biomédica, especialista em estética, e costumo dizer que trago de volta a autoestima de mulheres, homens, né, para mostrar beleza aí ao mundo. E recuperar a autoestima, mostrar o quanto, né, a gente pode recuperar a autoestima e outras questões. Então, hoje estou aqui com Rê, né, minha parceira de todos os dias, para fechar, né, a campanha do Outubro Rosa e falar um pouco sobre a saúde da mulher. Quando a gente coloca o assunto saúde da mulher na plataforma de tendências do Google, a gente filtra o resultado, né, do estado da Bahia. A Feira de Santana está em primeiro lugar quando a gente fala em interesses sobre saúde da mulher. E estamos encerrando o Outubro Rosa e a campanha de conscientização sobre o câncer de mama, mas enxergar a mulher de forma integrativa. Foi o que sempre moveu eu e minha parceira Renata, quanto nossas convidadas de hoje, né? Os estudos têm mostrado que a atividade física tem um papel fundamental no equilíbrio dos nossos hormônios, né, Wilma? Na redução também do tempo do gasto intestinal, problemas de prisão de ventre e fortalecer, claro, as defesas do nosso corpo. Por isso trouxemos a minha amiga, a parceira e personal trainer, Luana Porto. Ter um estilo de vida bem saudável requer alimentação saudável. Que muito se fala, né, mas pouco é explicado para as mulheres. Acontece que nosso organismo, no organismo feminino, tem várias peculiaridades. Pensando nisso, em um todo, trouxemos aqui nossa amiga nutricionista, Andréa Calazans, que tem se dedicado a esse ponto aí, né, da saúde da mulher. Então, para vocês que estão nos ouvindo, puxa a cadeira e vem participar desse bate-papo conosco. Muito se fala, Luana, sobre o câncer de mama e a gente decidiu, né, ampliar essa campanha do Outubro Rosa para outras doenças e a gente sabe da importância de manter uma dieta equilibrada, uma atividade física para a saúde da mulher. Os estudos vão mostrando que a importância da atividade física, qual a importância da atividade física, né, no nosso universo, no universo da saúde da mulher? Tá. O que os estudos mostram sobre a importância da atividade física na saúde da mulher, na doença relacionada ao universo? Oi, gente, tudo bom? Eu sou Luana, como o Rê já falou, sou personal. Então, a saúde da mulher é um universo, né? Um verdadeiro universo que merece nossa atenção não só agora, em outubro ou em março, né? Que é o mês da mulher, mas o ano inteiro. Então, eu trouxe algumas questões aqui, não só relacionadas a doenças, mas algumas fases da mulher. Que nem toda mulher passa, mas algumas, né? Como TPM, gestação, menopausa. Então, eu quis trazer um geralzão de fases, né, da mulher. Falando sobre a parte do câncer de mama, né, também que é importante a gente ressaltar, a gente está fechando agora o mês de outubro, esse mês de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico também, né, precoce do câncer de mama. O câncer de mama ele tem alguns fatores de risco, né? Dentre eles está o acúmulo da gordura, né, na região abdominal também, e a falta de atividade física, né, o sedentarismo. O sedentarismo hoje, ele mata até 300 mil pessoas por ano no Brasil. E a OMS lançou uma nota essa semana que até 2030, 500 milhões de pessoas estarão doentes por causa do sedentarismo. Então, isso é um alerta, né, e bem grave para a gente. E isso também agrava o financeiro, né? Porque o gasto medicamentoso é absurdo também para tratar essas pessoas. Então, passando pelo câncer de mama, aí eu venho trazer um pouco sobre a fase da mulher, que é a TPM, né? Que quase ninguém tem. Quase ninguém tem. Coisa bem tranquilinha. Pergunta aos maridos, namorados. Exatamente. Então, a TPM, né, é uma montanha-russa de hormônios.
Então, a atividade física, ela trabalha nesse controle dos níveis hormonais, né? Níveis pressóricos, glicêmicos, tudo isso. Então, durante a TPM, a mulher no começo, ela vai ter aquela baixa de disposição, fadiga muito rápido. Então, a atividade física ela vai ter que ser ajustada ali também para essa fase dela, né? A gente diminui a intensidade, diminui o volume, para que ela consiga continuar realizando a atividade, porque é bem desconfortável nessa fase. Então, vai aumentar a tua capacidade aeróbica, né? A tua capacidade respiratória. Trabalhar com, exatamente, já falar agora, né? O gasto calórico, né? Que é importantíssimo também. E aí, passando dessa fase, a gente vem para o pós, né? Menstrual, que aí a gente já está tinindo, né? A gente dá uma intensidade nesse treino e continua aproveitando muito mais, né? Desses hormônios do estrogênio que já está lá e a gente vai aproveitar ele para usufruir mais dos benefícios da atividade física. Aí a gente vem também para a fase da gestação da mulher, né? Que a gente pode desenvolver também vários tipos de doença durante a gestação, por falta também da atividade física e da alimentação também não regular, né? Exatamente, não balanceada. Diabetes, né? Hipertensão, que é muito grave na parte da gestação, no período gestacional. E a atividade física, que gera um tabuzinho também da atividade física na gestação, né? Se não tiverem maiores intercorrências na gestação, a atividade física, ela é sim indicada, né? Claro. Antigamente o pessoal tinha um tabu com isso. Exato. Ainda existe muitas dúvidas. Hoje a gente vê que o pessoal, a gestante está aderindo. Né? Eles estão aderindo mais. Mas antigamente, Exato. grávida era doença, né? Exato. E age muito no controle do peso da mulher, né? Na gestação. Tem que ter isso. Junto com a alimentação, a atividade física, no controle do peso, no fortalecimento, né? Na gestação, a gente libera um hormônio, que é a relaxina, que dá aquela frouxidão ligamentarzinha. Então, pode ocorrer o aumento de lesões. Então, a atividade física vai te ajudar a fortalecer tudo isso, né? E preparar o corpo da mulher também para o parto, né? Além de precaver todas essas doenças. Certo. E o que é bem interessante também, né, quando traz a gestação, é que se essa gestação ela não for bem planejada, bem cuidada, a gente vai ter um reflexo lá na menopausa. Exato. Então a gente sabe que o bebê está ali, né, sugando todos os micronutrientes, vitaminas e minerais dessa mãe. E se esse aporte não está adequado, né, por exemplo, um aporte de cálcio, essa mulher é uma séria candidata a desenvolver osteoporose, né, osteopenia na menopausa. Então, uma fase que é atual pode gerar um impacto também posterior. Perfeito. Exato, perfeito, né? E essa atividade física junto com a dieta, isso aí a gente consegue melhorar muito, né, Deia? Falei um pouco pra gente a respeito. Então, eu costumo falar que para ser saudável a gente precisa dessas duas esferas, né? Então, a prática de exercício físico regular junto com a alimentação equilibrada, né? Porque a gente fala muito da questão do balanço energético negativo para emagrecer, né? Quando a gente está falando de emagrecimento. E as pessoas perguntam, o que é isso? Na verdade, a gente gastar mais calorias e consumir menos calorias. O que acontece é que se essa mulher ela não pratica atividade física, essa dieta ela fica muito restritiva. E aí a gente sabe que a dieta restritiva é muito difícil de ser seguida a longo prazo, né? Então eu costumo falar que se essa mulher sedentária, ela não é saudável. E aí, às vezes, eu vejo que as pacientes ficam bravas porque elas vão lá para receber orientação nutricional. Ela é um puxão de orelha. E eu já falo, a atividade física é fundamental em todo esse processo. Então, regular, né, essas duas esferas faz parte de todo o equilíbrio. Inclusive, né, quando a gente vai olhar assim as doenças, por exemplo, na desregulação do colesterol, na hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, a atividade física tem um impacto maior do que a dieta, né? Já quando a gente fala de hipertrigliceridemia, que é o aumento dos triglicerídeos, essa paciente ela vai responder se ela fizer uma restrição maior de carboidrato. Então, uma área é totalmente complementar. Exatamente, complementar. Isso. Trazendo um pouquinho aqui, só dá mais de uma fase da mulher, que é a menopausa, que Dea puxou aí, vou puxar esse gancho. A menopausa é uma fase um pouquinho crítica, né, para a mulher, porque ela para de produzir alguns hormônios, né? Então o estrogênio dela vai lá para baixo e ele é responsável por fixar o cálcio nos nossos ossos. Então, a osteoporose não dá só em mulher, mas principalmente nas mulheres, por a gente passar por esse processo da menopausa. Então, ele é um fixador natural, né, do cálcio nos ossos. E aí, a gente entra com a atividade física em que parte, né? A atividade física hoje recomendada para pessoas com osteoporose, né? O treino de força, né? Que é com carga, porque esse estresse mecânico, ele faz o metabolismo ósseo
Então, ele faz uma recomposiçãozinha óssea, né? Diminuindo... Que o osso não fique tão esponjoso. E a perda. Exato. Evitando fraturas, né? Que aumentando a qualidade de vida também. Com certeza. Então, a atividade física é fundamental nessa fase da menopausa, porque existem também alguns fatores de riscos da osteoporose, e a menopausa é um deles. Tem a predisposição genética, tem tudo isso, mas a menopausa é um dos fatores, assim, de grande risco, entendeu? Para desenvolver. Então, a atividade física vem como prioridade nessa fase. Verdade. E assim, a menopausa a gente vê hoje, né? As mulheres envelhecem. Vocês que trabalham aí diretamente. Sim, então, mulheres hoje de 65 não são essas mulheres, né? De 30 anos, 40 anos atrás. Então, maravilhosas. Então, elas ficam desesperadas, porque externamente elas estão maravilhosas, né? Sim. Estão super bem. Mas, quando a gente vai ver do ponto de vista fisiológico, né, Lu? Quando você vê essa queda de estrogênio, é uma mulher que vai ter um comprometimento, né, na saúde óssea, e não só isso. O estrogênio, Lu falou lá no começo, que tem uma correlação com a serotonina, né? Por isso que a gente tem a TPM, quando esse estrogênio cai de vez. E aí, na menopausa, imagina, se esse estrogênio cai, vem também alterações de humor. Essa mulher fica mais irritada, ela começa a ter fogacho, né? Os suores noturnos. Sim. E aí, é dissociar o externo, né? Isso. Viver essas limitações é algo bem complicado, complexo, né? Isso, com certeza. E a gente falou de fases, né, que são coisas que vão acontecer, mas a gente sabe que a gente pode diminuir as sensações, a gente pode, os sintomas dessas fases. E eu estudando sobre o assunto, eu vi que a atividade física aliada à alimentação saudável pode diminuir também o risco de doenças, né? Existe, com relação ao câncer de mama, eu vi que a atividade física pode reduzir até 20% as chances de ter o câncer de mama e até 50% a recidiva do câncer. Né? Então, alguns alimentos também, Andréa, eles têm esse potencial de reduzir as chances de alguma doença. Existem alimentos que podem agravar ou reduzir a chance de alguma doença se instalar no corpo feminino? Com certeza. Quando a gente fala de câncer, a gente tem sempre que lembrar que é uma doença multifatorial, né? Então, tem fatores genéticos envolvidos, né? A própria exposição aos poluentes, mas a alimentação tem um impacto muito crítico. Então, quando a gente fala de causas relacionadas a câncer, a gente traz a ingestão, né, de alimentos ultraprocessados, alimentos ricos, né, em conservantes, em aditivos, que não é muito distante da nossa realidade. Então, pela praticidade, a gente observa, né, as mulheres saíram mais do lar para trabalhar. Então, normalmente essas mulheres já não têm tempo de fazer um preparo do alimento e a gente acaba virando refém, né, dessas sugestões práticas que acaba o comércio vendendo, né? E aí eu chamo a atenção porque muitas vezes eu observo no consultório trocas equivocadas. Então, por exemplo, um exemplo básico, macarrão integral. O pessoal acha maravilhoso, né? Não vou comer o macarrão porque eu vou comer integral, porque é fonte de fibras. E o que é que acontece? No macarrão integral, né, como em outros alimentos integrais, tem adição de corante e caramelo. E aí já é um aditivo. Então, talvez fosse melhor, né, a gente usar um macarrão normal e aí a gente enriquecer com uma abobrinha, com a cenoura, com chuchu, do que comprar molho uma de versão, tomate exatamente, natural. E aí a gente tem que ficar de olho nos rótulos, né? E não é, e como eu falei, não é muito distante. Então, outra troca, né, que o pessoal faz, assim, achando maravilhoso, é refrigerante zero, né? E aí o que é que o paciente pensa, né? Eu tenho que ir na cabeça. Não tô consumindo açúcar, tô livre. Tô livre, tô salva. Caloria, né? Então, a gente avalia mais pela caloria, mas aí deixa de, por exemplo, consumir um suco de laranja para substituir por um refrigerante zero. Qual que é o impacto disso? Eu não tô falando aqui de um consumo esporádico, de um consumo no final de semana, estou falando de consumo diário, né? Então ali a gente tem vários aditivos, enquanto que num suco de laranja, o que a gente tem? A gente tem os compostos bioativos, como esperidina, que tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Então eu sempre peço para que o paciente volte o olhar para a alimentação. Porque hoje a gente vive a era que a gente chama do obeso desnutrido. Por que isso? Excesso de carboidrato, de macronutrientes e carência de vitaminas e minerais. Então, quando a gente olha, eu fico feliz, porque a gente tem acesso muito fácil a esses alimentos. Então, a gente fica assim, olhando, eu sempre falo pro paciente, vamos fazer um arco-íris no prato, pelo menos 3 cores, né? E não é por acaso, é porque realmente cada cor, né, o laranja, o roxo, o verde, vai contemplar uma quantidade de componentes bioativos diferentes. E aí eu chamo a atenção para os componentes roxos, que a gente não tem muito costume, né? A gente não usa muito repolho roxo, cebola roxa, né? Que é fonte de antocinidinas.
E já o americano, né, tem as famosas berries, né? Então tem blueberry, tem a framboesa, tem o morango. Só que nós temos nossas berries brasileiras, né? Quais são elas? O açaí, que é fantástico, tem um potencial antioxidante maravilhoso. A gente tem a pitanga, quem aí tem sítio, né? Casa de vó, às vezes a gente encontra a acerola. E uma fruta maravilhosa também, que a gente não valoriza muito, que é a jabuticaba. Então a gente tem esse arsenal todo, né, na alimentação. Então essas frutas têm uma capacidade antioxidante, assim, de varrer os radicais livres, fantástica. Agora a gente precisa inserir, né, com constância. E são esses radicais livres que vão ajudar, né, na redução das chances de alguma doença se instalar, né? Exatamente. Então, quando a gente trabalha algo que é antioxidante, é justamente para varrer esses radicais livres, né, para bloquear as cascatas inflamatórias que tem no organismo. E ajuda também no processo de envelhecimento, né? Totalmente, né? A gente tá na nossa área de estética, né? E a gente sabe, né, que tem suplementos e tal que melhoram todas essas questões, né? Não só do CA, mas de outras doenças. E você, Ideia, prescreve os seus pacientes esses suplementos? Como é que acontece? Então, é muito engraçado porque a paciente já chega com a expectativa de sair de lá com a lista, né? Eu sou farmacêutica também, então já chego com a expectativa de sair com, sei lá, uns 5 manipulados. 5 manipulados no mínimo, né? Mas aí vai por água abaixo. Por quê? Porque a gente vive muito essa expectativa, né, de suplementar. E aí o que é que eu trago? Antes de suplementar, eu costumo falar que a suplementação é a cereja do bolo. Então a gente precisa fazer, eu falo assim, você está fazendo feijão com arroz? O que é isso? Fazendo básico, né? Então a alimentação é baseada em vegetais, em folhosos, em raízes, ou você ainda está consumindo muito industrializado? Porque se esse paciente ainda não tem essa consciência alimentar, sinto muito. Vai ser a cápsula, né? Exatamente, a cápsula não vai fazer milagre. Perfeito. Então, o que eu costumo olhar é a individualidade, né? Então, o Wilma é diferente de Renata, que é diferente de Luana, que é diferente de mim. Então, cada fase, né? Cada mulher tem as suas demandas. Então, quando a gente olha para isso, de repente, Luana tem um treino mais intenso, então eu tenho que dar uma suplementação para Luana, pensando que Luana gasta mais calorias, que ela transpira mais. Se eu olho para Renata, de repente, aí supondo que Renata está na gestação, já são outros tipos, né, de nutrientes que são necessários. E de repente, uma mulher na menopausa já é outra. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado para a suplementação. Mas antes de tudo, a gente precisa fazer o básico. E às vezes também, a própria aporte do paciente já pode estar incluso na alimentação, não há essa necessidade de suplementar, né? Então, se ele já ingere na alimentação, não existe você acha que existe essa necessidade? Olha, esse é um tema polêmico, né? É tema para outro encontro. Então, mas o que acontece, né? A grosso modo, se fôssemos olhar, né? Se a gente tivesse uma alimentação variada, a gente conseguiria atingir esses níveis, né? Quando a gente não está em alguma fase especial, como a gestação, por exemplo, que exige essa suplementação. Porém, se formos olhar para a qualidade do nosso solo... É muito difícil, né? Se formos olhar para o uso de agrotóxico, porque o que o agrotóxico faz? Ele facilita todo o processo de desenvolvimento daquela cultura, né? Ele retira as pragas. Então, os componentes bioativos, né, que eu estava falando lá no início, eles, na verdade, são compostos que são formados para essa planta se defender das intempéries. Olha que curioso. Então, se essa planta tem uma vida facilitada com o uso de agrotóxico, a quantidade de componentes bioativos é menor. Inclusive, tem estudo falando disso em relação ao resveratrol de uva orgânica e quando a uva recebe agrotóxico. Então, as orgânicas têm um teor de componentes bioativos maior. Então, infelizmente, né, a gente vive, assim, uma era do uso exacerbado de agrotóxico e nossos solos, infelizmente, estão empobrecidos. Então, normalmente, a gente precisa suplementar. Mas, para suplementar, a gente precisa, né, atingir níveis aí legais. Mas tem outros tipos de suplemento, né, que a gente que recebe em consultório, alguns pacientes percebem que eles ficam muito ligados, no caso, na questão da musculação, né? Aí eu tenho que tomar proteína, achando que a proteína é que vai fazer ele ficar lá malhado bem, né? Sendo que existe alimentação que pode suprir muito bem, né? Sim, essa questão de whey e tal, que o pessoal fica muito ligado nisso. É por isso que, Andréa, você fala muito sobre a individualidade, né? Então, cada paciente, cada mulher vai ter a sua individualidade, a sua necessidade. Os exames são importantes, né? Analisar os exames. São muito importantes, né? A gente vê como é que está o funcionamento dessa tireoide, como é que está
essa ferritina, não dá pra gente avaliar só pela clínica, não. A gente precisa desses dados, né? Perfeito. Desses exames sanguíneos para poder a gente avaliar. A gente percebe isso porque o pessoal gosta muito desse negócio de suplemento, né? Totalmente. Suplemento não só de whey, alguma coisa do tipo, mas as cápsulazinhas e tal. Mas tudo muito bem orientado vai dar certo. A avaliação, né, da vida pregressa, né, do paciente. Teve um caso de uma aluna minha também, que é sua paciente, que ela viu que a glicemia dela estava normal. Mas, pegando os exames anteriores, viu que ela veio subindo. Então, ela está caminhando para adoecer. Sim. Então, assim, não só olhar o agora, né? Exatamente. Então, Dea percebeu isso, que vinha aumentando aos pouquinhos. Estava na normalidade, mas do histórico, então, vinha aumentando, entendeu? Então, é uma paciente que não sei se vai querer ter filho ou não depois. Então, é um cuidado que tem que ter todo o pregresso antes de fazer, né, planejamento para a gestação e de vida mesmo, né? E a suplementação, ela é muito bem-vinda, né? Não é aquele terrorismo de não suplementar, mas também não é aquela coisa, quando necessário, né, de todo mundo que usar vai uma salvar a vida, suplementação né? genérica, né? A gente vê muito isso em queda de cabelo. As mulheres, esse polivitamínico é legal para queda de cabelo e a gente precisa nem entender sabe por que qual é a cabelo. causa, né, Exatamente. essa queda de cabelo. Vai Ou chegar. também não ir focada, eu vou precisar de uma fórmula que essa fórmula vai me emagrecer. Né? Não pode pensar só nisso. A gente tem que pensar mesmo na estética integrativa, porque o corpo não vai nunca deixar a gente bonita se ele está desesperado tentando, né, Wilma? A gente fala muito isso para paciente. A gente precisa tratar de dentro para fora também, né? Exatamente. Porque se dentro não estiver legal, fora não vai surtir tanto efeito assim. Então a gente pensa muito. E a gente tem uma euforia, né, para usar colágeno. Quase todo mundo já chega querendo usar o colágeno. Sim, e entre outros. E aí o que eu falo é justamente isso. Se não tiver tudo alinhado, o colágeno vai para o intestino, que é o que está precisando mais, né? Então, alinhar, inclusive, a expectativa do paciente com esse suplemento, né? Com certeza. É muito importante. Com certeza. Atividade física também, Luana, ela vai interferir bastante, né, na obesidade. A gente falou no início, mas eu tenho visto muito que as pessoas tenham falado, essa gordinha, tô obesa, mas tá saudável. E a obesidade já é uma doença. E é uma das causas que leva a várias outras doenças, né? Então, hoje, as comorbidades associadas à obesidade, que já é uma doença. E tem pouco tempo que a obesidade virou doença mesmo, porque era uma situação. Hoje em dia, a gente já sabe que a própria obesidade já é doença. E o câncer de mama, ele está relacionado a isso também, meninas. O fato da pessoa estar com obesidade, ela pode desenvolver doenças, inclusive o câncer? Como eu falei bem no comecinho, né? Que é um dos fatores de risco para desenvolver o CA de mama, que é o que a gente estava falando, que é o acúmulo de gordura na região abdominal. É um dos fatores de risco para desenvolver. E câncer de mama, entre outras, né? Hipertensão. Sim, claro. Diabetes tipo 2, exato. Exatamente. Perfeito. Tudo isso. E quando eu penso na minha área, na estética, eu penso só não na estética como a gente estava falando agora, né? Fora. Só tratar a gordura localizada, só tirar um excesso de flacidez, mas eu penso como um todo, né? A saúde daquele paciente, como é que ele está, se ele faz uma atividade física, se ele faz uma alimentação correta, porque disso aí é a cerejinha do bolo também, exatamente, né? É onde a gente entra, porque não adianta ele estar todo desalinhado e a gente tentar inflamado, intoxicado, e a gente tentando tratar fora, sendo que dentro nada está acontecendo, ou então nem ele está se ajudando de fato. Exato. Então a gente tem esse cuidado também, né, Rê, de estar sempre no pé ali para saber. E a gente tem também ali uma equipe que a gente indica, que a gente pede o paciente sempre estar ajudando ele em todas essas questões, porque realmente é extremamente importante para a gente chegar na estética, né? Exato, o corpo jamais vai deixar a gente bonita por fora. Pois não tem como. E acho que também tem a questão do emocional muito envolvido, né? Nós mulheres somos muito cobradas e a gente se compara muito. Eu sempre tento trazer muito essa questão do biotipo, né? Porque, por exemplo, eu sou mais longilínea, então se eu quisesse ficar com um perfil mais paniquete, né, como falava antigamente, eu teria que comer muito para chegar nesse padrão. Assim como mulheres, né, que são mais volumosas, para chegar no perfil longilíneo, não conseguem chegar nesse padrão de maneira saudável e sustentável. Sim. Então é muito importante que essa mulher se reconheça, né? Se aceite, né? Exatamente. E que ela busque a melhor versão de si mesma, né? Sem pensando comparação. sempre na saúde. Exatamente. E vindo para a parte do sedentarismo das mulheres, né, a maior causa delas é a jornada, né, da mulher. Então, é o maior
a justificativa, né? não Que tenho tempo. a maioria dá é essa que não tem tempo, né? Tem que ser mãe, tem que trabalhar, tem casa, tem marido, tem as coisas para dar conta, né? Que cada uma tem suas tarefas, suas demandas, Então, assim, a maior causa hoje de justificativa da mulher não fazer atividade física é o tempo, né? Exatamente. Só que eu acho que uma caminhadinha simples É de não mata ninguém. graça. Não faz de ninguém, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, né, esse ano trouxe novas recomendações de atividade física pra gente, né? Depois da pandemia, porque o sedentarismo aumentou demais depois da pandemia, né? E aí, ele prescreve hoje de 150 a 300 minutos por semana. E aí você divide, dá em torno de 42 a 45 minutos por dia de exercício moderado, dependendo da idade também e condição física, né, da pessoa. Isso é objetivo, Mas, né? num geralzão, isso aí. Então, Essa questão toda também é prioridade de saúde. Claro, Né? com Senão a pessoa certeza. tem que se conscientizar que a sua saúde, a estética vem por último, inclusive, quando a pessoa pensa assim, né? Ó, eu vou pensar na minha saúde, a estética vai chegar. Vai melhorar. Maravilhoso pensar assim, mas... Não é o que a Mas gente vê, não né? não é, mas é isso que eu tô dizendo. A questão de que ela tem que ter um tempo Sim. pra se priorizar, pelo menos pela questão de saúde, ó. Não. Verdade. Eu tenho que me cuidar, senão eu vou ficar doente. Não, É vou o ter que parar de primordial, qualquer né? forma, né? É verdade. Uma hora ou outra eu vou ter que parar, porque... Mas eu não deixa eu me cuido. confessar uma coisa. Mesmo que a estética seja o gatilho, que bom que a De um jeito ou de eu outro, sempre sempre falo, não se nega a ou por um estética, lado, não ou por negue. outro. Ou vai pela saúde ou vai pela beleza. Um vai, A estética vai nunca chegar deve lá. ser negada. Não, de É. A forma gente não alguma. pode, né, negar. Eu, Não por vamos exemplo, ser hipócritas, né? Parei de tomar refrigerante pensando em aspecto celulítico na época. Então não tava pensando. A pele, né? Então acabou que juntou, né? Foi uma coisa da Exatamente. outra. Eu sempre digo isso também. Eu falo que low carb é pra vida. Não existe isso. Fazer uma semana, que a gente escuta bastante, vou fazer uma semana de low carb, porque não fazer uma eu vou secadinha. caber num vestido. Gente, Aí depois low o carb, rebote. O low carb é pra sempre. A gente é todo dia low carb, de vez em quando. Mas adorei, meninas. O bate-papo foi muito legal. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. A A gente gente agradece. está super disposta, né, a outras questões, a outros bate-papos como esse, porque a gente entende que é necessária, a profissão de vocês é extremamente necessária, extremamente crucial para a nossa. Né? Sem vocês a gente Sim. não é nada, Não é nada. porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo, ainda bem, porque a gente não pensa só na estética das nossas pacientes, a gente pensa muito na saúde e vocês têm um papel muito fundamental nesse aspecto. A gente agradece, né? Eu agradeço muito o convite. É sempre bom estar com vocês, né, profissionais de excelência. E estamos abertos também a algum questionamento que vocês tiverem dúvida, podem mandar pelo Instagram mesmo, ou pelo canal que o vídeo estará disponibilizado para vocês. Quero agradecer também a confiança. É sempre um prazer falar de saúde e de saúde feminina, então. E me coloco à disposição também de vocês para sanar dúvidas e, quem sabe, ter um novo bate-papo.